A lei do inquilinato dá 4 motivos para o rompimento do contrato de locação. É isso que veremos nesse vídeo. O primeiro é mútuo acordo. A liberdade que levou as partes a firmarem o contrato de locação é a mesma liberdade que autoriza as partes, locador e locatário, a romperem o contrato de locação, que não tem interesse em dar continuidade. Se no andamento do contrato, antes de terminar o prazo do contrato, as partes podem encerrar o contrato, inclusive disciplinando os efeitos decorrentes do fim do contrato. Isso se chama resilição bilateral, também conhecida como distrato. Segundo a lei, o distrato é feito da mesma forma do contrato. Se o contrato é escrito, a dissolução só poderá ser feita por contrato escrito. O distrato tem que ser escrito. Não é admitida a dissolução falada. É possível incluir cláusula penal na hipótese de não ser cumprida as obrigações assumidas no distrato. Foi firmado o distrato, acaba a locação. Acaba a locação de imediato. Não pode ser restabelecida, a não ser com o consentimento das partes ou porque houve algum vício de vontade. Por isso é que cabe a ação de despejo e liminar caso o locador, caso o inquilino continue no imóvel, mesmo que tenha acabado o prazo para desocupação estabelecida no contrato. Estabelecida no contrato de distrato. Durante o prazo de desocupação, os aluguéis e encargos continuarão sendo devidos, exceto se as partes estabeleceram o contrário. Não é porque foi desfeita a locação que não pode se falar em aluguel, porque nem sempre o aluguel decorre de relação locatícia. Veja, o aluguel é devido durante a desocupação como contraprestação pelo uso do imóvel. Isso é para impedir o enriquecimento sem causa do inquilino, do ocupante. Mas não há impedimento para que as partes estabeleçam que a desocupação seja gratuita, não, durante o prazo de desocupação. Mesmo assim, a ação cabível é a ação de despejo com liminar, se não obedecido o prazo pelo inquilino. A resilição bilateral costuma ser a maneira menos traumática de acabar com a locação, já que interessa às partes, porque se fizer um distrato, interessa às partes. Interessa tanto para o locador quanto para o locatário. O contrato de locação é bilateral, se caracterizando por uma reciprocidade de obrigações, tanto do locador quanto do locatário. Algumas dessas obrigações estão estabelecidas na própria lei, como, por exemplo, a obrigação do inquilino de conservar o imóvel locado como se fosse seu, a proibição de sublocação sem o consentimento por escrito do locador proprietário, ou a obrigação do locador proprietário de entregar o imóvel nas condições de uso, de servir ao uso a que se destina. Não vale entregar o imóvel com canamento entupido, com tudo dando errado, instalação elétrica toda pifando. Tá bom. Por isso, essas obrigações se dizem legais, porque estão estabelecidas na própria lei. Outras obrigações são convencionadas no contrato, no interesse das partes, de acordo com o caso concreto. Quando qualquer uma dessas obrigações legais ou contratuais são descumpridas, cabe à parte prejudicada, à parte inocente, pedir a rescisão do contrato. É frequente, por exemplo, que no contrato de locação venha estabelecido a proibição de sublocação sem o consentimento prévio e expresso do locador, o que já consta na lei, isso já tem na lei, mas é costumar que os locadores coloquem isso no contrato como reforço. Nesse caso, descumprida a obrigação, o inquilino estará cometendo infração à obrigação legal e contratual motivadora da ação de despejo. Cabe à parte que alega a
prova da infração, que tem que ser inequívoca, pois motiva o rompimento da locação. Aquele que descumpriu a obrigação legal ou contratual, mas durante a ação de despejo voltou a cumprir a lei ou o contrato, não impede a ação de despejo, já que a verificação foi feita à época do ajuizamento da ação. Vamos ao exemplo: o locador subloca o imóvel, mas durante a ação de despejo ele dispensa o sublocatário, não fica livre, será aplicada a ação de despejo. Essas infrações podem ser praticadas tanto pelo locatário quanto pelo locador. Independente de quem tenha quebrado as regras do contrato, pode pedir a resolução do contrato, por fim ao contrato de locação. Quando a violação é por parte do locatário, a ação cabível é a ação de despejo. Quando a violação das regras do contrato for por parte do locador proprietário, terá o locatário inquilino à sua disposição a ação de rescisão contratual pelo rito ordinário, que poderá acumular com perdas e danos. Também será possível a ação para execução forçada da obrigação não cumprida, se ainda for possível ou se interessar a parte inocente. Eu não sabia. Falta de pagamento de aluguel e demais encargos. Uma das obrigações mais importantes do inquilino é a de pagar pontualmente o aluguel acordado, o aluguel combinado e os encargos. Não cumprida essa obrigação, estará o locatário inquilino em mora. Pode o locador pedir a resolução do contrato pela ação de despejo no dia seguinte ao vencimento do aluguel e dos encargos. No dia seguinte, já pode o locador entrar com ação de despejo, mesmo que tenha só um mês em atraso. Tem por aí uma ideia de que é preciso aguardar 3 meses de atraso para se propor a ação de despejo. Isso não existe, isso é coisa inventada. Isso é conto para criança dormir. Tem uma curiosidade: quando não existia televisão nos interiores, assim, principalmente no Nordeste, os pais tinham o costume de contar contos para as crianças dormirem, e era muito bom. Como eu nasci na roça, eu sei, isso é maravilhoso. Nossa, vamos continuar com a lei do inquilinato. Observe, não pagar pontualmente o aluguel e encargos é uma das causas da resolução do contrato, por fim ao contrato de locação. Meu Deus. Realização de reparos urgentes. Se o poder público, pelo órgão competente, intimar o locador para realizar obras no imóvel local, que normalmente não possam ser executadas com a permanência do locatário, ou se o inquilino se recuse a aceitar a realização da obra, pode o locador propor ação de despejo para romper o contrato. Não devemos confundir esse caso de imposição do poder público para a realização da obra com o caso de obras de iniciativa exclusiva do locador, que também é aceita a ação de despejo. Mas no caso de obras realizadas pela vontade do locador, pela vontade do proprietário, depende da comprovação de aumento de pelo menos 20% da área construída. Nesse caso de obra realizada pela vontade do proprietário, é exigido a prévia aprovação do projeto pelo órgão municipal, a famosa prefeitura. As obras que são de exigência da autoridade pública, sob pena de pesadas sanções administrativas, resumindo, prejuízo. Nesse caso, não é exigido aumento de área construída ou da capacidade de utilização do imóvel. Para ajuizar a ação de despejo, o locador tem que apresentar a intimação do poder público para a realização das obras e também mostrar a prova de que o locatário, o inquilino, se recusa a aceitar a obra. A dificuldade na aplicação da lei está em saber se as obras exigem a retirada do inquilino para serem realizadas ou se podem ser feitas com a permanência do inquilino no imóvel. Em caso de dúvida, o juiz vai pedir prova pericial. Nesse caso, vai caber aos técnicos informar os riscos para a realização da obra com a permanência de pessoas no imóvel. Teoricamente, qualquer obra que não seja demolição total do imóvel pode ser feita com a presença de ocupantes.
As modernas técnicas de engenharia encontram solução para tudo. No caso do ocupante decidir suportar os incômodos da obra. Mas é evidente que a lei não obriga o locador, o proprietário, a aceitar os riscos da obra, de responder civil e criminalmente em caso de acidente sofrido pelo locatário ou por qualquer pessoa que resida no imóvel durante a realização das obras. Qualquer obra traz riscos de acidente, por maiores que sejam os cuidados do locador. O locador, em decorrência do princípio da responsabilidade civil e criminal, responde pelo imóvel. Essa é uma justificativa para o despejo, no caso de obras que tragam risco razoável de acidente para os ocupantes do imóvel ou tornem difícil a sua utilização. Vamos ao exemplo: reforço das fundações, substituição do telhado, canos de água e esgoto, a troca da fiação elétrica e a construção de lajes. Fica difícil para o inquilino. Não tem como ele ficar sem telhado, não tem como ele ficar sem fiação elétrica por algum tempo. Nesse caso, é irrelevante que o inquilino se ofereça para suportar os incômodos da obra. Os incômodos da obra somente para manter a locação. Tudo é de caso a caso, porque se for residencial, eu já fiquei numa obra por 5 meses e foi um pesadelo na terra. Então, se for um imóvel residencial, eu acredito que dá para conseguir outro residencial que não te traga tanto desconforto. Agora, comercial tem que analisar bem. Abrir mão do imóvel pode ser um risco muito grande. Então, tem que analisar caso a caso. Eu não quero! Se o locador conseguir esclarecer a inconveniência do locador durante a obra, deve decretar o despejo, mesmo diante do compromisso do inquilino de suportar os riscos da obra. Também não cabe o retorno do locatário ao imóvel no final da obra. A locação é desfeita e não se restabelece a locação. Mas pode o inquilino e o proprietário celebrarem um novo contrato, uma nova locação. A exigência de obras satisfaz o interesse coletivo de conservação e modernização das cidades, evitando o envelhecimento e decadência das construções. Tem um imóvel cair nos pedaços na rua. A sua casa, você está colocando sua casa para vender e tem aquele imóvel que é vizinho da sua casa cair nos pedaços. De alguma forma, aquilo vai desvalorizar o seu imóvel. Se aquele imóvel do lado for reformado, dando uma aparência limpa, bonita na rua, com certeza vai valorizar os imóveis ao redor. Por isso que é de interesse coletivo. Por outro lado, atende também o interesse do locatário, diante do precário estado de conservação do imóvel. Legal, bem louco, empolgante. Também existem alguns locadores desonestos que se valem dessa lei contra moia com autoridades públicas, obtêm uma intimação só para despejar o inquilino, quando não conseguem encaixar o despejo em outra hipótese, como por exemplo, falta de pagamento de aluguel. Nossa, o locador é top, o locador paga direitinho a locação e olha lá se não pagar antecipado. E o locador querendo despejar faz maracutaia. Júnior, faça alguma coisa! Pra deixar pai! Mas tem os locadores honestos. Tanto tem os desonestos como tem os honestos. Então, agora vamos falar do honesto. Mas pode acontecer que o locador, o proprietário, seja multado por não realizar a obra exigida pelo poder público, justamente porque o inquilino não quis desocupar o imóvel. Pequenos reparos nas instalações, correções de vazamentos, troca de telhas, pinturas externas. Conservação de revestimento externo das fachadas não justifica a resolução do contrato, o fim do contrato de locação. É uma questão de bom senso. Analisar se a obra exigida admite a presença do locatário, do inquilino, mas o inquilino se recusa a dar consentimento para a realização da obra, ele se sujeita ao despejo. Isso é para evitar que o locador proprietário sofra sanções administrativas decorrentes da
não realização da obra. Sanções administrativas é prejuízo por culpa do locatário. Ele não realizou a obra por culpa do locatário. Vai receber sanções administrativas, vai ser multado, vai sofrer prejuízo. Então, por isso é que é concedida a ação de despejo. Na ação de despejo, pode o juiz, a requerimento do interessado, do autor, conceder a liminar para a desocupação em 15 dias. Vou deixar aqui uma palavra de Provérbios para abençoar a sua vida. Olha, veja, Provérbios 31. Erga a voz em favor dos que não podem se defender. Seja o defensor de todos os desamparados. Esse aqui não é só para os advogados, é para aqueles que podem defender o direito, o que é certo, o que é correto. E guarde esse versículo no seu coração, porque nós temos que estar do lado certo, sempre analisar a situação para a gente não concordar com o erro, para a gente não fazer com que o errado se torne certo e o certo errado. Analise bem a situação, isso aqui é muito importante. Devemos ser defensores do que é certo. Ajude, porque nunca vai lhe fazer falta. Deus abençoe e não se esqueça de se inscrever, compartilhar, ativar o sininho, deixar comentários, comenta. Deixa teu comentário aí nos comentários, vamos interagir, vamos conversar, quero te conhecer.